Boa noite, bom domingo. Tava quentinho hoje e agora à noite começou aqui, dá um vento gelado. Aí eu coloquei uma blusa. E é engraçado, eu sempre nunca fui muito de usar blusa, né? Então tem umas pessoas que quando me vê de blusa assim fica meio assustado, né? Meio sem compreender muito bem o porquê. Então a gente cria uma imagem, a gente cria um jeito de ser. E aí, quando precisa fazer uma mudança por algumas circunstâncias, as pessoas ficam meio que atônitas, né? Não entendem muito bem. Mas isso faz parte do processo de transformação. A gente vai mudando, as coisas vão mudando, a gente vai aprendendo, a gente vai envelhecendo e o corpo já não é mais o mesmo, a visão não é mais a mesma, um monte de coisa vai acontecendo. Então, esse processo de transformação é normal. E eu tirei aqui, né? Vou novamente ler hoje Minuto de Sabedoria e uma mensagem aqui do Sinal Verde, para a gente começar a semana com algumas reflexões. Meditar um pouquinho faz bem e também cria uma disciplina mental, né? E aqui na mensagem 113, ele fala assim: não desanime, aprenda a começar e a recomeçar. Não se deixe arrastar pela indiferença. Se caiu, levante-se e recomece. Se errou, erga-se e recomece. Se não consegue dominar-se, firme sua vontade e recomece. Não desanime jamais. Talvez chegue ao fim da luta cheio de cicatrizes, mas estas se transformarão em luzes diante do Pai Todo-Poderoso, Todo-Compassivo. Todo-Poderoso foi por minha conta, tá? Então, Pai Todo-Compassivo. Então, essa é a mensagem 113 do livro Minuto de Sabedoria. E no Sinal Verde, mensagem 34, sugestões de caminho. Ele fala assim, são bem parecidas. Lamentar-se, por quê? Aprender sempre, sim. Cada criatura colherá da vida não só pelo que faz, mas também conforme esteja fazendo aquilo que faz. Não se engane com falsas apreciações acerca de justiça, porque o tempo é o juiz de todos. Recorde tudo que recebemos de Deus, que nos transforma ou retira isso ou aquilo, segundo as nossas necessidades. A humildade é um anjo mudo. Tanto menos você necessite, mais terá. Amanhã será sem dúvida um belo dia, mas para trabalhar e servir, renovar e aprender, hoje é melhor. Não se iluda com a suposta felicidade daqueles que abandonam os próprios deveres, de vez que transitoriamente buscam fugir de si próprios, como que se embriaga para debalde esquecer. O tempo é ouro, mas o serviço é luz. Só existe o mal a temer, aquele que ainda existe em nós. Não parar na edificação do bem, nem sempre colher os louros do espetáculo, nem para contar as pedras do caminho. A tarefa parece fracassar? Siga adiante, trabalhando, que muitas vezes é necessário sofrer, a fim de que Deus nos atenda à renovação. É interessante, né, as duas mensagens sobre como a gente se comporta, né, como é que a gente pensa. E é importante de você não ficar parado, reclamando, lamentando, tentando satisfazer a visão do outro, o jeito do outro, o que o outro pensa, o que o outro sente. Nós temos um caminho, nós temos a nossa orientação de vida e a gente tem que seguir em frente. Então, não deu certo hoje,
segue em frente e vê o que vai acontecer ali na frente. Muitas vezes a gente desiste antes da vitória. Sabia disso? Por que é a dor e o que é o sofrimento? É a resistência de continuar. O medo de continuar, a angústia de continuar faz a gente sofrer, ter medo, ter dor, sofrer com as mudanças, de largar, de abrir mão das coisas, porque a gente tem receio daquilo que nós não conhecemos. Seguir em frente sempre, sempre. Eu, pouco antes de começar esse vídeo hoje, eu fiz um checklist, vamos dizer assim, de algumas coisas que aconteceram comigo em alguns locais, né, no passado. Muitas vezes você assume algumas coisas não porque você quer, mas porque acontece. Teve um local onde eu assumi a coordenação, né, de uma instituição. Houve uma eleição, houve uma votação e as pessoas não assumiram, não quiseram. E aí, eu não fui o mais votado, não fui o principal, mas como todo mundo está dizendo não, 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 aí olharam para mim e falei, não, eu aceito o desafio. Legal, bacana. Poucos dias depois, eu fui visitado por algumas pessoas dessa instituição, falando que eu não deveria ter aceito, que eu não tinha um perfil, que eu não tinha as habilidades necessárias, né, para realizar aquela tarefa. Aí eu questionei, tá bom. Então por que vocês não aceitaram? Vocês ficaram na frente, vocês foram eleitos e vocês não concordaram. Qual que é a minha diferença para de vocês? Enfim, acabei assumindo, foi muito bom, fiz um ótimo trabalho, não tenho nenhum receio de falar isso, que foi muito bem feito, realmente. Me empenhei, até mesmo porque eu era, vamos dizer assim, muito vigiado, né? Era muito vigiado, então eu fui e fiz um bom trabalho. Aí aconteceu em outra instituição, várias vezes, tem muito isso, né, em instituições, locais que você vai trabalhar, que as pessoas não querem assumir a liderança, não querem assumir um papel de protagonista, mas quando cai em determinada pessoa e ela aceita, todo mundo fica revoltado. O que você faz? Eu comecei a olhar tudo isso, eu coloquei no papel todas as vezes que aconteceu isso e os resultados que eu alcancei. Se eu tivesse desistido, se eu tivesse deixado aquelas pessoas que falaram que eu não tinha condições, que eu não tinha habilidade, que eu não poderia fazer aquilo, se eu tivesse ouvido, eu não teria realizado nada do que eu realizei na minha vida até hoje. Quem sabe, quem determina o nosso potencial, quem determina aonde a gente vai chegar, é a nossa determinação, a nossa vontade, o nosso preparo, a nossa vontade de superar as dificuldades e os problemas do dia a dia. E aí eu coloquei tudo aquilo no papel e reparei, nossa, eu sou um cara legal, eu sou um cara que eu tenho qualidades importantes, eu tenho qualidades que valem a pena. Então eu não estou esperando que alguém diga que eu sou bom, não estou esperando que alguém diga que eu devo ou não devo fazer tal coisa. Os meus resultados e eu mesmo somos as nossas melhores respostas. Então não desista, não pare, não tenha medo, não tenha receio, não faça corpo mole, não se faça de vítima, não deixe para trás. Quando ele fala aqui, né? Mas da lama imunda nasce a pureza dos lírios. E também daquilo que nos parece mal e impuro pode surgir a luz mais sublime. Então, nos momentos mais difíceis, mais atrapalhados que a gente vive, são as grandes oportunidades de transformação, de superação, de realização e de conquista. Não fique se preocupando com o que os outros pensam, digam ou falem de você.
faça o melhor por você e para você. E não liga muito não, porque não vale a pena. São situações que não nos levam a lugar nenhum. Então essa semana que começa, os desafios vindo, encara. Se não der certo, encara. Nunca para. Não desista. Até mais.